Muito bem, vamos dar prosseguimento então aos nossos estudos, passando por alguns temas bastante interessantes dentro do que nós podemos fazer utilizando a técnica apométrica. Uma das coisas mais importantes e que tem ganhado grande proporção em internet, em publicações esotéricas e tudo, é a chamada atuação dos magos negros. Vamos ver aqui algumas coisas importantes, inclusive sobre a conceituação de magos negros, que nós já abordamos de uma certa forma, e vamos retomar esse tema em vários pontos das explicações dos trabalhos apométricos, mas vamos novamente aqui falar sobre apometria versus magia negra. Usando a técnica apométrica e valendo-se da inesgotável provisão de energia cósmica, com muito mais eficiência, podem ser contidas as investidas de espíritos dedicados a tarefas sinistras, dentre eles os chamados magos negros. Observem aqui que os magos negros são somente uma das categorias de entidades que trabalham utilizando as energias para o desequilíbrio, para produzir o mal ou para produzir interferências negativas na vida de pessoas. É preciso que tenhamos bastante consciência de que a maioria das entidades que são classificadas nesta categoria não passam de manipuladores energéticos com medianas possibilidades e conhecimentos. O que eles fazem? Eles criam todo um teatro, toda uma configuração, toda uma aparência para se mostrar mais poderosos do que eles realmente são. Por quê? O desconhecimento do lado de cá, do lado de quem está trabalhando, do lado do bem, do lado dos encarnados, dá uma grande vantagem a eles. Se você já entra derrotado em qualquer disputa, o seu adversário não precisa fazer muito esforço para lograr êxito, para vencer. Contudo, nós não podemos desprezar a existência de entidades com autoconhecimento na área da magia voltadas para seu uso maléfico. E também nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de embate com qualquer entidade voltada ao mal. Nós estamos lidando num campo energético e precisamos estar preparados para não só nos defender, como também para promover a melhoria, a saúde, a assistência tanto ao encarnado, que às vezes nos procura para o tratamento, como para qualquer entidade desencarnada que esteja próxima a ele, mesmo que essa entidade esteja agindo negativamente, nós devemos assisti-la e mostrar para ela que ela pode melhorar o seu padrão de comportamento e assim progredir também. Então você acaba beneficiando não só o indivíduo que veio te procurar. A grande vantagem da técnica apométrica também é essa. Não se trata apenas de afastar, de isolar aquele que está praticando mal. É também acolhê-lo, é também trazê-lo para o lado da prática benéfica. Então nós temos que estar preparados para agir de maneira adequada em todos os casos. Nesse ponto, indiscutivelmente, a apometria traz vantagens sobre qualquer uma das técnicas convencionalmente utilizadas nos trabalhos espirituais ou energéticos. Porque nós conseguimos, através do uso correto das técnicas, das leis da apometria, beneficiar de maneira eficiente ambas as partes. Podemos capturá-los com poderosos campos de força e afastá-los
dos encarnados que prejudicam. Da mesma forma, nós podemos também localizar suas bases no plano astral, mesmo que muito bem protegidas e disfarçadas. É dali, dessas bases, que eles planejam e executam ações maléficas cercados de seus colaboradores. Geralmente, não é uma única entidade, uma única pessoa que está agindo. Essas criaturas possuem organizações. Nós já falamos sobre isso lá no início do curso, sobre as organizações e sobre aquilo que a gente pode encontrar no plano astral. Então, a apometria nos permite rastrear, localizar essas bases e também nós podemos desativar essas estruturas utilizando de técnicas adequadas. Não é uma aventurinha, não é um trabalho fácil, embora a gente descreva aqui com uma certa tranquilidade, requer disciplina, requer estudo, requer técnica e também requer colaboração. Não é você sozinho, terapeuta, que vai invadir uma base de um mago negro. Você não é um James Bond para ir lá destruir uma estrutura dessa. É preciso uma colaboração, uma integração com equipes espirituais especializadas também, em alguns casos, para poder agir. Então, se você está atendendo no consultório sozinho, é melhor, é mais prudente não se aventurar em tentar realizar uma tarefa dessa magnitude. Compreendido? No livro de apometria do Lacerda, chamado Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, ele faz uma descrição bastante interessante do processo de desativação de uma dessas bases. Eu tomei a liberdade de trazer esse conteúdo aqui para que a gente pense sobre ele. É assim que nós encontramos lá no livro do Lacerda. Prestem atenção. Uma das técnicas de desativação é: preparados os médiuns, munidos de equipamentos especiais, observem, preparados, equipamentos especiais. Não é uma aventurinha. Aqui ele descreve uma parte desses equipamentos, como escafandros protetores, porque você não sabe o que você vai encontrar na atmosfera local. Instrumentos e outros materiais que forem necessários, criados por ação da força mental sobre o reservatório cósmico de energia, desdobrados pela apometria e assim equipados, os médiuns fazem incursões em que empregam cargas de alto poder explosivo. Observe que no plano astral também existe uma atuação assim, vamos dizer, mais enérgica, mais incisiva, como demolições, como explosões. Por quê? Porque o nosso plano astral aqui ainda é composto de uma espécie de matéria, não tão densa como aquela que nós experimentamos aqui, nos nossos objetos, nas nossas construções, mas ainda é uma matéria. Então é preciso o uso de umas certas cargas explosivas para desmontar as construções, usinas de força, cárceres, laboratórios e toda a estrutura de que dispõem essas instituições voltadas para o mal. Tal técnica de desativação de bases do umbral vem sendo usada há mais de 12 anos. Isso aqui era quando Lacerda escreveu o livro. Há mais de 12 anos consecutivos, com êxito que podemos dizer completo. Ou seja, a base foi
inabilitada, foi destruída. Ao todo, durante esses anos, foram mais de 1.000 bases desativadas por só um dos vários grupos que laboram na Casa do Jardim, que é a instituição que foi fundada por Lacerda. Só por esses resultados, bem se pode avaliar a importância e o valor da apometria. Lembrando mais uma vez, não é tarefa para um trabalhador solitário, não é tarefa para um terapeuta no seu consultório, mas, detectado isso, você pode se associar a outros, combinar, fazer um planejamento e promover uma incursão dessa natureza. Lembrando, é preciso cuidado, segurança e bastante competência para realizar uma tarefa dessa magnitude. Ele enfatiza aqui, enfatizamos, ela, a apometria, permite que nós, encarnados, penetremos em total segurança em iantes. Iantes são fissuras, são fendas, são cavernas, são locais ermos do plano astral e indescritíveis profundidades do astral inferior. Nessas fortalezas, armadas contra a harmonia e o bem-estar dos habitantes da superfície do planeta, proporciona condições de minar esses redutos, para logo em seguida, já reacoplados ao corpo e, importantíssimo, em segurança, assistirmos às explosões que os destroem, comandadas pelo operador. Veja, isso aqui é uma tarefa, podemos dizer com toda certeza, de guerra. E numa guerra, você não vai esperar que você vai promover uma atitude dessa e o seu adversário vai ficar quietinho, dócil, vendo você destruir as estruturas dele. Então, pode haver retaliação, pode haver ataques, e a gente tem que estar preparado energética e moralmente para suportar esse tipo de atitude. Logo, é preciso, antes de sair se aventurando, porque viu no livro, porque viu no curso, porque alguém ensinou, antes de sair se aventurando a fazer determinadas ações, é preciso pensar bem nas consequências que isso pode trazer e se nós estamos realmente preparados para suportar este embate. A gente não pode deixar de mostrar que é possível. A gente não pode deixar de ensinar as técnicas, como nós vamos ver as leis na frente, como nós vamos ver todo o arcabouço para que você possa agir. Mas a sua ação é sua responsabilidade. Você precisa saber muito bem o que você está fazendo e quais são as possibilidades e as limitações que você tem. É responsabilidade do operador aquilo que ele faz.